Quem é o Criador de Deus? Quem é o Criador do Criador? Como surgiu Deus segundo a Bíblia? Se Deus é o Criador de todas as coisas, quem criou Deus? Sentem-se, crianças. O Thierry vai contar uma historinha para vocês. Imagine um pai falando com seu filho de 7 anos de idade. Ele diz: muito tempo atrás, Deus criou a terra e tudo que existe nela. Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Depois de pensar um pouco, o menino pergunta do pai: e quem criou Deus? Segundo a Bíblia, Deus é eterno e não tem um nascimento físico. Ele é descrito como o Criador de todas as coisas e é existente desde o princípio dos tempos. A Bíblia não fornece uma explicação detalhada sobre como Deus surgiu, mas enfatiza sua natureza divina e soberania. Ninguém veio antes de Deus, ele sempre existiu e é único. Deus criou o universo e junto com o universo, a matéria, o tempo, o espaço e as leis físicas passaram a existir. Para criá-las, Deus teve que ser anterior a elas e não está sujeito a elas. Como é possível alguém não ter um começo? Até mesmo o universo teve um começo. De onde então veio Deus? A resposta é simples e está na Bíblia, na própria palavra de Deus. Antes de nascerem os próprios montes, ou de teres passado a produzir a terra e o solo produtivo, sim, de tempo indefinido a tempo indefinido, tu és Deus. Da mesma forma, o profeta Isaías disse: acaso não viestes a saber ou não ouviste? Jeová é o Criador das extremidades da terra. É Deus por tempo indefinido. Similarmente falando, na carta de Judas, fala de Deus como existindo por toda a eternidade passada. Esses textos nos mostram que Deus é o Rei da eternidade, como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 17. Assim, a existência eterna é uma característica fundamental do Todo-Poderoso. Por que essa ideia é tão difícil de entender? Porque a curta duração de nossa vida faz com que vejamos o tempo de modo diferente de como Jeová o vê. Como Deus é eterno, 1000 anos para ele são como um dia. Será que um gafanhoto que vive apenas uns 50 dias em sua fase adulta conseguiria compreender a nossa duração de vida de 70 ou 80 anos? Dificilmente, né? É interessante que a Bíblia diz que, comparados ao nosso grandioso Deus, somos como gafanhotos. Perto dele, até mesmo a nossa capacidade de raciocínio é insignificante. Assim, não é de admirar que alguns aspectos da natureza de Jeová estejam além da compreensão humana. Se alguém tivesse criado Deus, essa pessoa seria o Criador. Mas, como a Bíblia explica, foi Jeová quem criou todas as coisas. Além do mais, sabemos que o universo teve um início. De onde ele surgiu? Seu Criador teve de existir antes dele. Esse Criador também já existia antes de qualquer outro ser inteligente, como seu Filho unigênito e os anjos. Então é óbvio que antes de começar a criar, Deus existia sozinho. Por isso não poderia ter sido criado, não existia nada que pudesse criá-lo. Nossa própria existência e a de todo o universo comprovam que Deus é um Deus eterno. Para colocar o nosso vasto universo em movimento e estabelecer as leis que o controlam, era necessário que o nosso Criador sempre existisse. Só Ele poderia dar vida a todas as outras coisas. E se eles disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Isso significa que ele é único e não há outro Deus além do nosso Deus. Se tudo que existe foi criado por Deus, então quem criou Deus? Essa é uma pergunta sincera, e a resposta a essa pergunta, porém, é bem simples. Ninguém criou Deus.
Deus existe sem uma causa. Ele sempre existiu e não há como ele não existir. Deus não tem princípio nem fim. Tudo que vemos e conhecemos neste mundo teve princípio e foi criado por outra pessoa ou coisa, mas Deus é diferente. Ele não é uma criação como nós. Ele é criador. Tudo foi criado por Deus, mas Deus não foi criado por ninguém. É por isso que ele é Deus. Na Bíblia diz que Deus é eterno. Ele sempre existiu. Ninguém o criou, nem o ensinou, nem o ajudou a crescer. Deus não tem data de nascimento. Assim como os salvos vão viver pela eternidade no futuro, Deus também existiu por toda a eternidade no passado. A vida dos salvos tem princípio, mas não vai ter fim. A vida de Deus não tem fim nem princípio. O universo não foi criado a partir do nada, foi criado a partir de Deus. Na Bíblia, Deus explicou que seu nome é Eu Sou. Isso significa que em todo tempo Deus sempre existe. Ele sempre foi, sempre é e sempre será Deus. Se Deus tivesse um Criador, ele não seria Deus. O Criador de Deus seria Deus. E depois teríamos de perguntar quem criou o Criador de Deus, porque essa pessoa seria Deus, e assim por diante, até chegarmos a alguém que tivesse surgido do nada, ou que tivesse sempre existido sem ter Criador nem princípio. A Bíblia diz que não há outro Deus que criou o Deus que adoramos. Deus é esse alguém que sempre existiu e não teve Criador. Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Na verdade, essa pergunta é absurda, diz o matemático John Richard, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Deus é eterno. Ele não foi criado, sempre existiu, afirma o professor enfático. Ninguém criou Deus, pois ele é eterno, sempre existiu. A doutrina da autoexistência de Deus é um dos fundamentos da fé cristã. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, mas jamais precisou ser criado ou sustentado por alguém. A limitação do raciocínio humano frente à inescrutabilidade da natureza de Deus em toda a sua plenitude impossibilita que alguém possa compreender plenamente a autoexistência de Deus. Inclusive, apesar de a Bíblia afirmar claramente a autoexistência de Deus, ela não se propõe a explicá-la de forma exaustiva. A pergunta sobre quem criou Deus é feita tanto por crianças quanto por adultos, tanto por iletrados quanto por doutores, mas, apesar de na maioria das vezes esta ser uma pergunta sincera, isso não quer dizer que ela faz sentido. Isso porque estamos acostumados a pensar dentro das noções de espaço e tempo. Porém, Deus é o Criador do espaço e do tempo. Para nós, é fácil entender a existência de algo ou de alguém que tem um começo e também um fim. Por isso, temos dificuldades em entender a existência do Deus que não tem nem começo e nem fim. Da mesma forma que Deus nunca precisou ser criado para existir, ele também jamais poderá deixar de existir. A autoexistência de Deus é para sempre de forma inalterável e faz parte de sua natureza, a seidade, eternidade, imutabilidade e infinitude. Esses são alguns de seus atributos. A autoexistência de Deus é tão marcante que está expressa em seu santo nome. Quando Deus se revelou a Moisés numa forma teofânica no meio da sarça ardente, o líder hebreu procurou saber qual era seu nome. A resposta do Senhor foi: Eu sou o que sou. Esse nome proclama diretamente a autoexistência eterna e soberana de Deus. Além disso, a própria figura da sarça ardente aponta para essa realidade. A sarça ardia e não se consumia, significando a autoexistência de Deus, isto é, sua vida inesgotável.